e os nossos sentimentos fazem toda a diferença no nosso bem-estar ou no nosso mal-estar. É muito importante que busquemos fazer análise naquele momento, naqueles momentos de desconforto, o que é que eu ando sintonizando, porque nós somos antenas, nós vamos sintonizando como o rádio, a TV, nós vamos sintonizando as estações, o canal que nós queremos, de acordo com o nosso desejo, não é assim? Assim também são os nossos pensamentos. Nós somos antenas e vamos captando. E nós vamos captando, e nós vamos somando, e nós vamos somatizando. Então, os nossos pensamentos inferiores, os nossos pensamentos, nossos sentimentos inferiores, nos fazem verdadeiramente adoecer. É muito importante nós lembrarmos da nossa responsabilidade diante do nosso quadro de doenças físicas, porque muitas delas, ou na maioria, ou todas, são de nossa responsabilidade. E nós somatizamos de tal forma que nós verdadeiramente sentimos a dor de cabeça, a dor de estômago, a dor nos ombros de tanta tensão, a dor nas costas. Nós verdadeiramente somatizamos, porque as nossas vibrações, elas vão como que se cristalizando e formando essas doenças. Os pensamentos de queixa, de mágoa, e vamos considerar que nós somos bastante queixosos. Nós temos o hábito da queixa. Nós guardamos muita mágoa. Nós guardamos muito lixinho. Sim, né? Lixinho. Porque isso que nós pensamos, isso que nós guardamos, são verdadeiramente lixinhos psicológicos. A autenticidade da criança respondeu por todos nós. Porque nós guardamos mesmo. E são lixinhos psicológicos. E isso vai nos fazendo um mal imenso. Eu li um livro belíssimo, não é espírita, chama Linguagem dos Sentimentos. É de um psiquiatra americano, David Scott. E nesse livro ele fala da linguagem de cada sentimento. E ele nos traz a informação do quanto nos fazem bem os bons sentimentos e de quanto nos fazem mal os maus sentimentos. E aí ele trabalha os sentimentos todos. Desculpem, mas ele fala da mágoa como uma das maiores causadoras das nossas doenças. Ele fala que a mágoa, ela promove úlceras, tumores, cálculos, porque essas energias que nós vamos criando em torno de nós por causa dos nossos pensamentos inferiores, dos nossos sentimentos inferiores, elas vão se cristalizando e formando essas doenças, formando os cálculos mesmo. São cristalzinhos que nós vamos produzindo com esses nossos pensamentos recorrentes. E isso também pede medicação. Nós só procuramos medicação para a doença do corpo, mas a doença dos sentimentos, a doença da alma, também pede medicação. Tudo isso que o Abilinho falou aqui no início, de ficar no escurinho, de meditar, de refletir, é altamente importante. Toda essa mensagem belíssima, cada item da mensagem de sinal verde são importantes. Cada item é importante, porque são aconselhamentos que eles nos trazem
de fundamental importância para a nossa saúde física e mental. Se nas doenças do corpo buscamos nos medicar e nos acalmar para nos curar, porque tudo pede um tempo, tudo pede uma calma para que as coisas aconteçam. Menos estresse, paciência, acalme-se para o tratamento fazer efeito. Se para as doenças do corpo precisamos disso, nas doenças da alma se faz necessário esse silêncio também. E esse silêncio da alma nós podemos chamar de esquecimento. Esquecimento das ofensas, esquecimento das mágoas. O esquecimento é medicação. O esquecimento é terapia. E o perdão é esquecimento. Mas nós não vamos esquecer, não é? Não vamos esquecer. Por quê? Porque nós estamos com tudo lá guardado nas caixinhas, nos arquivos da memória. Nós não vamos esquecer porque nós temos memória. Então, fica tudo lá no arquivinho da memória, nos arquivinhos. Nós vamos enchendo a nossa memória de arquivinhos. Alguém me magoou, alguém me ofendeu, alguém me magoou, alguém me ofendeu, alguém me esqueceu, alguém me desprezou. E nós vamos enchendo os arquivinhos da memória. Nós não vamos esquecer, então, está lá. Felizmente, nós temos memória. Mas quando Jesus nos disse que deveríamos amar os nossos inimigos, Ele não esperava que nós fôssemos convidar o nosso inimigo para jantar na nossa casa. Ele sabia que não seríamos capazes disso. A única coisa que Ele pediu, que Ele pede, é que não guardemos sentimento de revide. É isso que Ele pede. Não guardemos sentimento de vingança, de revide. Ainda agora, antes de vir, eu estava ouvindo na TV alguém pedindo justiça. Um processo antigo aí que está sendo julgado. E aí a gente entende que quando nós queremos uma justiça, no fundo a gente está se sentindo vingado. Essa é uma questão pessoal e cada um sabe o que sente. No caso que nós estávamos ouvindo, é bastante doloroso. Mas o que Ele pede? Não guardar sentimento de revide. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não esqueceu, não perdoou. Eu perdoo, mas o dia dele vai chegar. Eu perdoo, mas Deus está vendo. O que é dele está guardado. É assim que a gente perdoa, não é? É assim. Quando a gente encontra um desafeto na rua e bate aquele geladinho desconfortável, a gente fala, eu vou mudar de calçada? Não perdoou, não esqueceu. O que Ele pede é que a gente tire isso daqui. Não deixe mais fazer esse geladinho quando a gente encontrar. Fez, aconteceu, passou, coloca nas mãos dele. Continue a sua vida de forma saudável, porque senão é como se a gente estivesse se machucando a cada vez que visse, a cada vez que lembrasse. Nós não podemos nos alimentar com comida deteriorada, não é? Nós também não podemos alimentar o espírito com comida deteriorada. E esses sentimentos interiores, esses pensamentos interiores, essas atitudes interiores são alimentos deteriorados que vão nos fazer adoecer
verdadeiramente. Guardar ressentimento, minha gente, é de um prejuízo. O próprio nome diz, ressentir. Então nós vamos, cada vez que nos lembramos daquele assunto, nós vamos sentindo novamente. Ressentindo. E aí, é como se cada dia a gente passasse a unha numa feridinha e não deixasse ela cicatrizar. E aquele machucadinho fica lá, sangrando, sangrando. Isso é ressentimento. É isso que ele pede. Quando ele aconselha amar os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, é deixar para lá. Deixar para lá. Precisamos perdoar, diz Emmanuel, todos os que nos aborrecem ou ferem. O perdão é muito melhor para quem dá. Eu achei linda essa colocação de Emmanuel, porque geralmente quando a gente perdoa, a gente se sente demais. A gente se sente superior. Quando na verdade, quem tira um peso enorme dos ombros somos nós. Porque sentir aquela mágoa, sentir o desejo de revide, é a mesma coisa que ficar segurando uma brasa, esperando a pessoa chegar perto para a gente atirar. Enquanto ela não chega, nós estamos nos queimando. Olha que coisa inteligente. Que coisa inteligente essa que nós fazemos. Emmanuel nos diz que devemos matar o mal no nascedouro. Não deixar que ele cresça. Não devemos alimentá-lo. Sabe, aquela discussãozinha boba que surge lá em casa, entre irmãos, entre filhos e pais. Sabe, aquela discussãozinha boba numa festa com os amigos. E de repente, eles ficam dias, meses, anos, sem se falar. Isso, muitas vezes, por uma palavrinha torta, uma palavrinha mal colocada, uma bobagem. Geralmente é uma bobagem. Quem de nós aqui já não viu uma situação dessa? De pais e filhos que ficaram 5 anos sem se falar. Amigos que deixaram de se falar para toda a vida. Para toda a vida, bem entre aspas, né? Aí, um dia, um deles volta para a casa do pai. E o que sobra? Um sentimento de tristeza, de remorso. Por que eu não fiz a concessão? Por que eu não fui lá? Por que eu não recuperei aquela amizade? Por que eu não recuperei os laços? Isso tudo por causa do nosso orgulho, que é uma das maiores chagas da humanidade. Assim coloca Allan Kardec. Verdadeiramente, uma das maiores chagas. As duas maiores chagas, o orgulho e o egoísmo. Então, não fez o que me agradasse, já não serve mais para mim. Conselho de Emmanuel, mate o mal no nascedouro. Mate ali, no ninho, não deixe crescer. É a melhor coisa para a nossa saúde espiritual. Todos trazem consigo imperfeições e fraquezas. Quando nós falamos todos trazem, nós estamos incluídos nesse todos trazem. Então, nós também trazemos. Nós trazemos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, nós também magoamos, nós também ofendemos, mas só que como somos nós a fazer, nós esquecemos. Nós só nos lembramos quando a ofensa vem em nossa direção. Quando sai de nós, facilmente nós esquecemos.
mas o tempo pede pressa. Não dá mais para nós ficarmos patinando, deixando para amanhã, sempre para amanhã, sempre para depois de amanhã, para a próxima existência. Isso é muito delicado, isso é muito complicado. Precisamos fazer uma mudança verdadeira. E essa mudança, minha gente, não basta ser apenas de pensamento, nem de comportamento. Ela tem que ser uma mudança de sentimento. Porque mudar os pensamentos tem que ser uma luta constante. Os pensamentos ruins vêm, os pensamentos bobos vêm, nós temos que fazê-los voar rapidinho, colocando como que se pegássemos um copo com água suja e fôssemos pingando água limpa até que ele, transbordando, ficasse todo limpo. Essa é uma tarefa de casa que nós temos que fazer constantemente. Higienizar os nossos pensamentos. É uma luta constante. Comportamento. É fácil mudar o comportamento. É fácil até fazer de conta que mudamos o comportamento. Nós nos comportamos de uma forma socialmente, mas no íntimo nós sabemos quem nós somos. Então a mudança tem que ser de sentimento, verdadeiramente, de sentimento. Existe uma colocação de Paulo que nos toca profundamente quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim, eu faço. Como é fácil a gente errar. É uma constante tentativa e uma constante queda. Nós vivemos em constantes tentativas e quedas. Esse é o nosso trabalho evolutivo. Por isso que nós estamos há milhares de anos aí patinando, porque é difícil. O trabalho tem que ser constante, porque é difícil. As tentativas e quedas são comuns em nossa vida. Jesus, o emissário divino, Emmanuel diz, foi crucificado por uma perseguição gratuita e ante os próprios algozes rogou a Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso Jesus disse há mais de 2000 anos. Sabe o que Allan Kardec diz? Allan Kardec, na Revista Espírita, número 7, do ano 7, no capítulo 1, ele diz assim: não existe inocência, não existem pessoas inocentes. Hoje, já não dá para dizer assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Hoje, nós sabemos, ele diz assim, exatamente. Hoje a humanidade tem conhecimento. O que está faltando é discernimento. E discernimento é o trabalho final do aprendizado. E Deus, que nos ama infinitamente, não colocaria nesse mundo truculento, palavras dele, hein? Ele não colocaria espíritos inocentes nesse mundo truculento como é a Terra.
Então aqui nós podemos até nos fazer de inocentes, mas não somos inocentes. Não cabe mais essa frase, eles não sabem o que fazem. Nós já sabemos, sim. Nós já temos muito conhecimento, sim. Está faltando discernimento, mas conhecimento temos, sim. Nada justifica mais as nossas atitudes. A tentativa de melhorar tem que persistir. Quando ele disse isso, ele deixou os seus ofensores com suas próprias inibições e se sustentou na luz do amor. Porque certamente a humanidade carrega até hoje esse sentimento de mal-estar pelo que fizeram ao Cristo, pelo que fizemos ao Cristo, que veio só nos falar e nos dar amor. Há mais de 2000 anos, ele deixou esses ensinamentos para nós. Temos que acender a nossa luz. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel pelo Chico, ele fala que nós não podemos viver à sombra dos outros, nós não podemos viver à sombra espiritual dos outros, nós não podemos viver sob a luz dos outros. Nós temos que acender a nossa própria luz. Esse trabalho, minha gente, ele é individual. Ninguém poderá fazer por nós. Ninguém poderá fazer o meu trabalho de evolução. As minhas imperfeições, as minhas falhas, as minhas fraquezas, eu tenho que trabalhá-las. Ninguém poderá fazer isso por mim. É um trabalho individual e intransferível. Precisamos rapidamente, tanto quanto possível, acender a nossa própria luz. E quem acende um fósforo é o primeiro a se iluminar. Nós temos que fazer rapidamente, aceleradamente esse trabalho, porque nesse mundo que estamos vivendo de transformação, não há mais tempo para espera. Vamos procurar rapidamente, o quanto possível, acender a nossa própria luz. Essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Muita paz a todos. Muito obrigada.